Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor. Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Hebreus 12, 7 e 8. Diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, continua aqui conosco, Pai. Manifesta a Tua glória aqui, Pai. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que a Tua graça venha sobre nós, Pai. E que a Tua palavra possa invadir a nossa mente, Pai. Possa transformar a nossa vida, Jesus. Transforma a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar sobre 2 pontos aqui desses versículos que nós acabamos de ler. O primeiro ponto é sobre as dificuldades. O escritor de Hebreus diz lá: suportem as dificuldades. Quando nós vamos no Evangelho de João, capítulo 16, 33, Jesus diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E Efésios 6,13, Paulo diz o seguinte: por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. O que a palavra de Deus nos diz aqui nessas 2 passagens, tanto de Jesus, João ali no Evangelho de João, mas Jesus falando, como Paulo dizendo, é que sim, teremos aflições. Sim, o dia mau vem. Ah, mas como assim? Mas eu estou em Cristo, eu estou na igreja, eu sigo a Jesus. Tudo bem, mas a vida segue. Nós estamos vivendo aqui nessa terra e nós precisamos compreender a obra de Deus. A obra de Deus ela é muito maior do que a tua vida e do que a minha vida. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que às vezes situações que acontecem na tua vida, elas acontecem não por tua causa, mas por causa de outras pessoas? Você já pensou que as situações acontecem, e aí quando eu digo situações difíceis para nós, para que o nome dele seja exaltado, e não para que o nosso nome seja exaltado, ou não para o nosso bem-estar aqui nessa terra? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós vamos entender um pouco mais disso. Mas o primeiro ponto que nós precisamos compreender com clareza é que Jesus mesmo disse: olha, depois de eu te ter falado tudo isso daqui, quer dizer, ele estava falando, entendam uma coisa, vocês terão aflições no mundo. Sabe, o mundo está aí e ele é contra aquilo que a gente crê. Aquilo que você acredita, aquilo que você crê, o mundo é totalmente contra. Então, como não ter aflições no mundo? Se eu não tenho aflição no mundo, é porque eu convivo com o mundo. E aí a gente precisa desconfiar de que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Porque se está tudo bem, se tudo que falam, se tudo que a gente faz, se todo lugar que a gente vai, não há um conflito, entre aspas, nem se for de ideias, a gente está muito fora daquilo que Deus queria para a nossa vida, eu posso garantir isso. Começa a desconfiar aí. Começa a desconfiar que se não há aflições, se não há alguma discordância, tem coisa errada. O mundo não concorda com a gente. Não tem. A palavra de Deus compara o mundo com as trevas e Deus, e quem tem Deus em suas vidas, com a luz. E aí ele diz assim: o que há entre as trevas e a luz? Nada. Porque onde entra a luz,
acabam as trevas. Não dá, não convivem juntos. Então, se nós estamos sendo luz, e se nós, sendo luz, através dele, obviamente, não dá para conviver com trevas. Não dá para conviver com esse mundo. E aí eu trouxe aqui um exemplo, uma passagem bem conhecida da gente, para exemplificar um pouquinho aí sobre essas dificuldades e também sobre outro ponto, o segundo ponto que nós vamos falar aqui. Está no Evangelho de João, capítulo 11, que fala sobre a morte de Lázaro. Essa semana Deus falou muito comigo através dessa passagem aqui. Evangelho de João, capítulo 11, vou ler aqui o versículo 1 a 3. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os pés com os seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aqui a gente vê uma situação aqui. Existia uma família de Maria, Marta e Lázaro, que até então a palavra aqui, o Evangelho de João não havia citado ainda, mas fica muito claro aqui que era uma família conhecida de Jesus. Ele fala aqui, olha, Maria aquela lá, que já tinha lavado os pés de Jesus, enxugado com seus próprios cabelos. Então ele já estava referenciando ali ao público que ele estava descrevendo ali a situação. Essas pessoas já conheciam a história, já conheciam essa família de alguma maneira. E aí, essas irmãs, sabendo de quem era Jesus, mandam um recado dizendo: olha, seu amigo, quem você ama tanto, Lázaro, está doente. E aqui entra o que nós falamos agora. Tudo tem um propósito em Deus. Tudo, toda situação tem um propósito. Entenda isso, crente, cristão, né? Não existe por acaso na nossa vida. Não existe acaso, existe propósito de Deus. Não foi por acaso que você acessou o YouTube e está assistindo isso. Há um propósito em Deus. Não foi por acaso que você veio aqui essa noite. Há um propósito de Deus para isso na sua vida e na minha vida. Nós precisamos entender isso, compreender isso, para que esse propósito possa se cumprir em nossa vida. Para que a gente não barre os propósitos de Deus. E o maior propósito, ou o primeiro propósito que nós podemos entender, é que o nome de Jesus tem que ser glorificado. Esse é o primeiro propósito. Toda situação que acontece é para que, em primeiro lugar, o nome dele seja exaltado e glorificado. Nós não somos o centro. Entende isso? Porque muitas vezes as situações acontecem e a primeira coisa que vem a nós é que nós estamos sendo afetados. A minha vida está sofrendo. É a minha, sou eu, é a minha, é a família. Não! Entenda que a primeira coisa é: Jesus, como o Senhor está sendo exaltado ou será exaltado através dessa situação? E aí depois disso vem outras coisas. Como o Senhor quer me ensinar alguma coisa? Porque eu sei que isso daí está acontecendo por um propósito. Eu sou crente, eu sou teu filho. E eu já li na Bíblia lá que o Senhor disciplina os filhos que ama. Então, peraí. Você está me disciplinando de alguma maneira. Você está me ajudando através dessa dificuldade. E aí se a gente continuar a ler um pouquinho ali, versículo 4 diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Está aí. Jesus mesmo dizendo: olha, essa situação que está acontecendo do outro lado, lá na outra cidade, não é por causa de Lázaro. Não, peraí. Primeira coisa é para que o nome de Deus e o meu nome, Jesus, seja exaltado. É isso. E ele fala isso para os discípulos dele. E ele continua ali na cidade por mais algum tempo. A gente vai ler mais alguns versículos aqui. Mas tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Toda dificuldade, e a Bíblia nos alertou sobre elas, tem um propósito e uma finalidade. Ou algumas finalidades. Mas a primeira sempre vai ser glorificar o nome de Deus.
E a segunda é o que está dizendo lá em Hebreus, que nós vamos falar um pouco mais agora. Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina de um pai que ama. Disciplina. E aí, se a gente continuar a ler, e aí eu quero continuar lendo com vocês aqui agora, um pouco aqui dessa passagem de João. Mas, aqui na Bíblia, o escritor ele compara a disciplina a um pai que ama. E eu posso dizer para vocês assim, que eu estou tendo experiências incríveis com Davi, em relação à disciplina. E eu vejo um propósito muito grande de Deus, assim, a gente ter filhos, porque a gente começa a entender algumas coisas, a gente começa a se colocar entre aspas, por favor, aqui, né, entre aspas, na posição do que Deus é para nós, pai, e nós filhos. Porque tem coisa que eu falo para ele, e no mesmo instante, ele obedece. Cara, eu fico tão orgulhoso. Uau, meu filho, que bênção. Mas tem coisa que eu falo para ele desde que ele nasceu. Não faz muito tempo, hein? E até hoje ele não faz ainda, sabe? E aí, de verdade, eu fico pensando Deus, assim, na sua soberania, na sua grandeza, na sua majestade, olhando para a gente, falando, filho, de novo. Vamos lá. Eu vou de novo, porque eu não vou te perder, porque eu te amo. E ele continua nos corrigindo. Ele continua nos disciplinando. Talvez se o Davi pudesse explicar, e obviamente ele não consegue com 3 anos de idade, ele ia falar, meu pai está sendo meio, sabe, não aguento mais, porque toda vez ele fala a mesma coisa. Será que a gente não é assim? A gente não é mais uma criança de 3 anos de idade. Será que nós não fazemos a mesma coisa com Deus? Deus de novo, mas não, e bate o pé, e reclama, e pula, e chora, e sai de uma igreja e vai para outra, e acontece de tudo. Porque Deus só quer nos disciplinar em amor. Só que a gente quer continuar sendo os filhos birrentos e mimados, e eu não estou dizendo que o Davi é isso, em nome de Jesus não é isso não. Mas sem entendimento ainda, sabe? Sem a compreensão. De novo, eu olhando para a minha vida hoje aqui já, e olhando a minha infância, puxa, eu consigo lembrar de algumas coisas que eu vou falar, puxa, eu devia ter ouvido meu pai e minha mãe. Devia ter sofrido menos. Puxa, eu devia ter ouvido isso, nesse pontinho aqui, eles tinham toda a razão. Mas no alto da minha, sei lá o que, da minha adolescência, eu sabia tudo. De novo, assim, uau, eu só consigo pensar nisso e falar, Deus, misericórdia de mim, Jesus, muito obrigado por esse amor. Muito obrigado porque o Senhor não mandou um raio na minha cabeça ainda. Gente, é verdade, eu não sei se só eu. Se for só eu, amém, sirva só para mim isso aqui. Mas eu não sei como Deus ainda não mandou um raio. Porque de verdade, eu sou pior que o Davi com 3 anos de idade. Por quê? Porque eu tenho entendimento. Porque eu já não tenho, eu consigo responder por mim. E mesmo assim, continuo patinando em muita coisa que não devia patinar. Continuo não fazendo algumas coisas que deveria ser feito. E aí eu pergunto para mim e para vocês aqui que podem ter servido também a carapuça como serve em mim. Até quando a gente vai viver assim? Óbvio, Deus é um Deus de amor. Deus ele não desiste, Ele vai continuar. Mas até quando nós vamos continuar? Pensa na tristeza que a gente está gerando em Deus. Pensa aí um pouquinho assim. Quem tem filho, pensa na tristeza que é quando você fala um negócio e faz ao contrário. Não dá vou ter que pegar e vou ter que corrigir de novo. Vem cá, filho, vamos lá. Você acha que Deus se alegra em ter que corrigir, em ter que disciplinar? Você acha que Deus... Não, mas Ele faz isso por amor. Por amor. Por amor, 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 amor. É um amor que a gente não entende. Um amor que a gente não entende. A gente, por mais que a gente é pai, por mais que a gente quer entender, a gente não entende esse amor. É muito maior, é muito melhor. E aí a gente vai entender um pouco mais aqui. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Para quê? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está aqui mais uma vez.
se você é filho, se você participa do propósito dele, tudo vai cooperar para o bem. Ah, mas não está bom agora. Mas não foi isso que a palavra disse. Ela não disse assim, tudo vai ser bom para sempre na tua vida, porque você... Não, Deus falou assim, tudo. O que é tudo? Tudo. O bom e o ruim. A aflição e a alegria. O dia bom e o dia mau. É isso. O vale e o monte, tudo coopera. Tudo coopera. Só que para aqueles que participam disso, para aqueles que compreendem isso, não é para aqueles que não compreendem. Porque quem não compreende, continua birrento. Quem não compreende, continua não aceitando a disciplina. Quem não compreende, não pode desfrutar do bem. Olha isso. A gente não desfruta do bem do nosso Deus, porque a gente não quer. Porque a gente continua não aceitando a disciplina do nosso Deus. Vamos lá continuar na história de Lázaro, lá para não me alongar muito. João 11, vou ler a partir do 5. E aqui começa uma frase que me chamou muita atenção. Até aqui Jesus estava falando, João estava narrando aqui a história da família que ele conhecia, que ele amava, etc. E aí ele começa o versículo 5 dizendo assim, Jesus amava Marta, a irmã dela, que é Maria, ele já tinha falado, mas aqui virou só assim, Marta e a família. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Vamos lá, vamos até ele. Até aqui. De novo, olha aqui. Eu abri falando isso aqui. As situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes não é simplesmente para nós. É para os outros verem. É para o nome dele ser glorificado. Olha o que Jesus diz aqui, olha, Lázaro adormeceu. Cara, Lázaro não tem problema nenhum mais na vida dele, cara. Era o único que estava de boa, era Lázaro. Morreu. Já está lá. Dali é um passo para... Já foi. Quem precisava viver essa situação? Primeiro, os discípulos precisavam. Que bom que vocês estão. Vamos lá, porque vocês precisam ver isso. Olha o propósito de Deus. Usando a vida de Lázaro. E aí continua. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Presta atenção nisso. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte de Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Para um pouquinho aqui. Vocês perceberam a semelhança da frase de Marta
e Maria? Vocês conseguem entender quando o escritor ali, João, começa a relatar, ele enfoca que Jesus amava Marta ali, e seus familiares. O negócio ali era com Marta. Além dos discípulos, além de glorificar o nome dele, Jesus tinha que pegar Marta. E a resposta para Marta foi na lata, assim, Marta, ele vai ressuscitar. Marta, eu sou Cristo. Marta. E aí Marta recebe aquela palavra, tem aquele choque, porque ela sabia. Pensa, ela andava com Jesus, ela conhecia Jesus, mas ela precisava daquilo naquele momento. Nós andamos com Jesus, nós estamos aqui, mas talvez a situação mais maluca é porque a gente precisa, e não é porque a gente não crê, não é porque a gente não está na igreja, não é porque a gente está desviando, não, é porque o Senhor deseja ligar algo mais em nós. E Jesus precisava alcançar Marta um golinho mais. Entende isso? Olha a situação que aconteceu, olha todo em volta que aconteceu, porque Jesus precisava falar um pouquinho mais com Marta. Sabe por quê? Dá para perceber isso? Olha a resposta de Jesus para Maria. Versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se em espírito e perturbou-se. Não teve, Maria, eu sou o Cristo, eu sou a ressurreição. Não teve, porque Maria, naquele momento, não precisava. Ela teve a sua experiência lá em derramar, etc. E também. Mas Jesus precisava pegar Marta. Então, entenda isso. Às vezes a gente está numa situação dentro de casa, e isso acontece muito entre marido e mulher, em família. Tem um descabelando, e o outro está de boa lá. Desconfia que é com quem está descabelando, entendeu? Se é você que está descabelando, Deus quer falar com você. Não, mas olha lá, pastor, meu marido lá está assistindo televisão de boa lá. Amém, deixa ele lá, ele está na santa paz de Deus lá. Tudo certo, Deus vai pegar ele uma hora. Também precisa, não é que não precisa. Mas essa situação, esse ponto, agora, o propósito e a disciplina é com a tua vida, não é com a dele. Consegue entender isso? Consegue pegar isso? A gente tem que começar a raciocinar um pouco mais. A parar de viver na emoção. Sabe, a emoção de, calma, respira. Olha, fala, peraí, esse aqui está de boa, eu estou descabelando, o outro está morto, o negócio é comigo. Sou eu, Jesus, o negócio é comigo. E o que Deus vai fazer depois disso, tanto faz. Mas eu tenho certeza que se Ele chegar no ponto exato que precisa chegar na tua vida, Ele pode reverter toda a situação. Como fez aqui nessa situação. Não era Maria, não era os judeus, era Marta. E quantas vezes nós, Martas, não entendemos que o negócio é com a gente? Sabe, aqui a passagem foi bem rápida. Marta falou, não, eu sei. Marta, sou eu, Marta. É verdade, eu tenho crido nisso. Sabe, parece que ligou um negócio na cabeça dela. Ela falou assim, puxa, é lógico, eu conheço quem é Jesus. Sabe, isso encheu a vida dela. Talvez ela estava vazia por algum motivo. E esse vazio não era pela morte do irmão dela. Entenda. Muitas vezes o vazio, o problema, a decepção que nós temos, nós estamos vivendo, não é pela situação atual, mas é por outra situação que já passou. E aquilo ficou guardado. Talvez Marta não perdeu a fé em Jesus na morte de Lázaro. Mas ela já tinha isso de alguma coisa. Sei lá do quê. E aquilo só aflorou. Porque Jesus teve que tocar, talvez, em algo muito precioso para ela. E aí sim, aquilo veio à tona. E ela falou, poxa, se você não estivesse aqui, ele não tinha morrido. Mesmo, olha, presta atenção, mesmo falando, eu sei que ele vai ressuscitar, eu sei que mesmo que você pedir, Deus vai fazer. Ela falou, estava na boca dela, ela sabia, ela tinha a informação, ela tinha o conhecimento, mas ela não estava cheia daquilo. Muitas vezes a gente sabe a palavra, sabe, o negócio vem, você fala até o versículo, não, porque Deus, não, porque 1000 cairão aqui, não sei, 10.000 cairão ali, só que isso não é verdade, isso é conhecimento, isso é entendimento, é porque você já leu 1000 vezes o Salmo 91, então você sabe decorar, falar ele de cor, você sabe o Salmo 23, você sabe o João 3,16, porque você aprendeu lá na escola dominical, mas isso não é verdade.
Porque quando a situação vem, você fala, mas isso não é verdade. E o que nós aprendemos aqui, o que a gente sempre fala aqui, as palavras têm poder. A tua palavra e a minha palavra têm poder para ligar e desligar aqui na terra e nos céus. Só que não adianta eu chegar e falar assim, não, Jesus é poderoso nessa situação. Não, porque isso vai ser, sabe, palavra jogada ao vento. Agora, se a gente cata isso aqui e fala assim, peraí, isso é para mim. Não, mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe, e aquilo ser verdade na nossa vida. É mudar a nossa maneira de enxergar. Como é que é o nome daquele pastor lá, coreano lá, o Paul, blá, 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 cadê o Claudio Marais? Você lembra? Eu esqueci o nome dele lá. O coreano. Pong Shu, é isso? Ele fala lá, várias coisas lá, mas uma das coisas que ele fala é isso. A gente precisa, em primeiro lugar, visualizar a mudança. Para você crer na mudança. Então assim, o meu marido, eu estou dando exemplo de marido aqui, mas pode ser qualquer coisa, tá bom? O meu marido não é cristão, nossa, mas ele não tem jeito. Sim, Jesus, converte ele. Mas esse daquele lá, só Jesus na causa. Eu desisti. Cara, se você desistiu, meu amigo, desistiu. Agora, muda a tua maneira de pensar. Começa a olhar através da cruz de Cristo a vida do teu marido. E começa a falar assim, peraí, mas será que o poder do sangue de Jesus, que purifica e que limpa todo o pecado, pode entrar na vida do meu marido? Pode. Então eu consigo visualizar ele transformado. E aí você vai orar. Entende a diferença? É completamente diferente. Você vai declarar a mesma palavra, mas crendo na palavra. E não declarar a palavra porque você aprendeu que tem que... Não, eu não posso falar mal, eu tenho que falar bem. Então, o meu abençoado. Não adianta, é a mesma coisa que falar amaldiçoado. Porque não está abençoando em nada. Sabe, a gente aprende o crentez, a gente aprende que não pode falar, mas essa é só a página 1. Vamos para a página 2 agora? Vamos sair do leitinho? A próxima fase é, começa a enxergar a tua situação pela ótica da cruz de Cristo. E aí você vai ver que eu mudo. A tua oração vai mudar. Sabe, porque a tua oração às vezes é, Senhor, muda essa situação, eu sei que o Senhor pode. Senhor, coloca a cruz de Cristo nesse negócio. Sabe, olha, assim, de verdade, toda manhã quando eu venho orar aqui, ou em casa, mas assim, aqui é muito claro para mim assim, eu começo sempre, alguns minutos, agradecendo. E sabe qual é a imagem que fica na minha cabeça conforme eu vou agradecer? A cruz de Cristo. Sabe, eu fico com ela visualizando, assim, eu fecho o meu olho e fico com ela, com a imagem da cruz vazia, e eu agradeço a Deus. E é diferente agradecer a Deus assim. É diferente agradecer do que obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz, obrigado. Não, Jesus, uau, a cruz está vazia. O Senhor morreu por mim, muito obrigado. É diferente. É diferente. Comece a elevar a sua mente, comece a transformar a maneira que você enxerga o sobrenatural. Deus não é natural. As situações que a gente vive aqui, elas podem ser natural, mas a maneira que elas vão ser transformadas, elas não são naturais. Porque quando Jesus entra, e quando a palavra que a gente sabia que era pela boca, como Marta, eu sei que tudo que você pedir, Deus vai fazer, né? Marta, você não está entendendo, Marta. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Sabe, e aquilo estalou. Opa! Então tá bom. E aí Jesus pôde operar um milagre. Talvez o que está faltando para Deus fazer um milagre na tua vida e na situação e na dificuldade que a gente está vivendo é a nossa maneira de enxergar. É a gente enxergar Jesus como a ressurreição e a vida. Como o sangue derramado que purifica de todo pecado. E que não há acusação, não há inferno, não há situação, não há bebida, não há droga, não há nada, ninguém que é maior que o nosso Cristo. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, mude a sua mentalidade. Transforme a maneira que você ora. Transforme a maneira que você se relaciona com Deus. Não vai no automático mais. Zera esse automático aí. Nem que se você precisar aprender de novo, sabe? Mas zera isso. E começa a falar, peraí. Eu sei que Ele é a ressurreição, mas será que Ele é a ressurreição na minha vida? Será que Ele é a ressurreição e a vida na minha casa? Será que Ele é a ressurreição e a vida na minha área financeira? Será que Ele é a ressurreição? Eu não sei, mas Ele vai ser em nome de Jesus. Ele deseja ser. E nós precisamos abrir a nossa boca e falar,
amém, eu creio, e começar a buscar Ele, assim. O final da história de Lázaro, que nem é o mais importante nessa palavra aqui, mas só para a gente finalizar a história aqui. Jesus, vocês conhecem a história lá, mas Jesus chega lá, chama e fala, abre o negócio aí, abre a pedra. E ele lança a palavra, Lázaro, vem. E é suficiente. Ele não precisou explicar teoricamente o que deveria acontecer com o corpo que está há 4 dias mortos, as células, não sei o que lá, o coração, o batimento, o sangue, sei lá o que acontece mais aí, mas não, a palavra foi lançada e tudo se fez novo, entende? A mesma palavra que houve lá em Gênesis, haja luz e houve luz, é a mesma palavra que foi dada a Lázaro, vem Lázaro para fora, é a mesma palavra que está aqui sobre nossas vidas essa noite, é a mesma. Deus não mudou, Ele não muda, Ele é imutável, é a mesma palavra. E por que Ele não cria mais? Por que Ele não transforma, entre aspas, mais? Porque depende de nós aqui, abrirmos a nossa boca e falarmos da maneira que Ele espera ouvir isso de nós, transformado aqui dentro, com convicção de quem é o nosso Deus. Quem é o Deus que a gente serve? O meu Deus é o Todo-Poderoso. Eu sei isso na Bíblia. Não, você não está entendendo. O meu Deus é o que ressuscitou, é o que deu seu Filho unigênito, é o que morreu na cruz pelos meus pecados, e Ele ressuscitou, e Ele deu o Espírito Santo, e é por isso que eu estou liberto, é por isso que eu estou aqui essa noite, é por isso que você está aqui essa noite. Em nome de Jesus, nós precisamos compreender que tudo tem um propósito. Toda disciplina, todo problema, tudo tem um propósito. E aqui a gente citou 3 propósitos. Primeiro foi sempre para glorificar o nome dele, nunca o nosso, nunca qualquer outra situação. O segundo muitas vezes para que os outros vejam. Lembra? Os discípulos viram, os judeus viram. Isso foi fundamental para os próximos passos que Jesus daria aqui nessa terra. Em terceiro, para que a nossa vida seja transformada. Para a nossa salvação. Olha isso. Para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Para a tua salvação. Talvez para a salvação do teu marido, para a salvação do teu vizinho, para a salvação sei lá de quem. Mas entenda, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que é fácil lidar com situações, com aflições desse mundo. Não. É difícil, dói, é triste, tira a gente do sério, tira a gente do centro. Eu não estou dizendo que eu levo isso, não que eu tenha alcançado. Entendem isso? Muito longe disso. Mas tenha convicção do Deus que você serve. Ele é o Deus de uma palavra só. É o Deus que faz e que honra a palavra dele. Amém? Então feche seus olhos por um instante. Jesus, muito obrigado, Pai. Jesus, nos ajuda aqui, Jesus, a não ser mais somente como Martas, que sabem, que te conhecem, que têm a tua palavra, que sabem. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nas nossas aflições, nos ajuda nos nossos medos, Pai, nos ajuda nas nossas dificuldades. Eu sei, Jesus, eu sei que tudo coopera para o nosso bem, Pai, e eu sei que existem corações muito aflitos, que necessitam realmente do Senhor entrar nessas situações, mas eu sei que essas situações são preparadas pelo Senhor. Pai, a tua palavra diz que existe um tempo certo para tudo, e se isso está acontecendo nesse momento, é porque é o tempo certo para isso, Jesus. E da mesma maneira que tem um tempo certo para iniciar, existe um tempo certo para terminar, Pai. Jesus, tira toda a ansiedade aqui,
Pai, tira todo medo, tira todo rancor. Jesus, tira toda mágoa que nós guardamos do Senhor em situações antigas. Pai, que nós somos frustrados em disciplinas que nós não compreendemos. Jesus, em provações que nós não entendemos, que nós reprovamos, e o Senhor continua investindo em nós, e a gente continua não entendendo, Pai. Abra a nossa mente aqui, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Jesus. Pai, muda a nossa maneira de enxergar o Senhor, muda a nossa maneira de enxergar esse mundo. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, Jesus. Jesus nos ajuda, Pai. Nos ajuda a conviver, a entender o sobrenatural do Senhor. Pai, que a nossa boca se encha da Tua palavra a cada dia mais, mas com convicção que ela é a verdade. Com convicção que o Senhor é Deus, o mesmo Deus Todo-Poderoso. Pai, eu te agradeço e eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor não desiste de nós. E como nós lemos aqui, Pai, como um Pai amoroso, que disciplina o teu filho, um Pai amoroso, que cuida, o Senhor nos avisa mais uma vez, o Senhor abre os nossos olhos mais uma vez, Senhor. Pai, mantenha os nossos olhos abertos. Jesus, mantenha a nossa mente aberta à Tua palavra, aquilo que é ministrado, aquilo que é pregado, Pai, a tua palavra escrita. Nos ajuda a te buscar, nos ajuda, meu Pai, a ter entendimento dos céus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço aqui essa noite, Pai. E que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome. Que tudo isso, meu Pai, seja para que Teu reino seja estabelecido nessa terra. Que tudo isso seja para que o Teu nome seja exaltado aqui em cada família. Meu Pai, em cada vida, no vizinho, no serviço. Seja lá em que situação estiver inserido, Pai. Mas que isso tudo seja para a honra e glória e louvor do Teu nome. E eu sei, Pai, que nós receberemos testemunhos aqui, testemunho de situações que foram revertidas, porque, meu Pai, a nossa oração vai mudar aqui essa noite, em nome de Jesus, a nossa oração vai ser transformada, nós não vamos mais ficar omissos, nós não vamos mais ficar calados, nós não vamos mais ser meros repetidores de oração aqui, Pai, mas nós falaremos com convicção de quem é o nosso Deus. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo e eu te agradeço.